Bom dia, segundo ano. E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, língua portuguesa hoje, hein? Vamos estudar hoje outros termos de oração integrantes e acessórios. Se eu não me engano, é a parte 2 desse conteúdo, né? Já vimos bastante assuntos minuciosos, né, da língua portuguesa. Identificar complementos verbais, complementos nominais. Não sei se por isso ou se vocês não estão dando valor às aulas, não estão fazendo as atividades, estão pegando resposta de colegas. Aconteceu que na avaliação, no teste, um desempenho bem abaixo da turma em relação ao ano passado. Alunos que eram bons alunos não tiveram o desempenho que era esperado, que era aguardado. Por isso, não se surpreenda se a nota tivesse sido 2, até SR eu tive que colocar, que é justamente de 5 perguntas, o aluno errou todas as 5. Então, não gosto de dar SR, mas foi necessário SR. 2, 2,5, 3, 3,5, muito 4, 4, 4, 4 de 3, acertou somente 2. Acertou 100%, mas de 2 só, né? Acertou bem, respondeu bem 2 respostas, 2 perguntas. Então ficou com 4 pontos e por aí vai. Mas também outros alunos que eu já esperava que tivessem um bom desempenho também tiveram. Nota 8, nota 7,5 e por aí vai. Mas alguns outros deixaram a desejar. Então, não adianta perguntar, professor, minha nota quanto foi, eu não vou dizer, mas vocês sabem, né, que não estão estudando, sabem que não estão fazendo atividade, sabem que não estão assistindo aula, então era de se esperar que realmente tivesse um desempenho bem abaixo. Mas vamos lá, em página 29 hoje, vamos ver o que nós temos. Hoje temos somente 2 termos a serem estudados, né? O assunto está bem fracionado, por quê? Como eu disse, é um assunto minucioso, um assunto que exige atenção, para que você possa identificar cada termo e classificar. Por isso, vamos estudando devagar para não sair passando por cima e sem se importar com o aprendizado. Então hoje vamos ver primeiro o adjunto adnominal. O que é isso? O que é esse termo que eu devo classificar como adjunto adnominal? Compreende ao termo que acompanha o substantivo. Pronto, então ele vai estar sempre próximo ao substantivo, porque ele acompanha o substantivo. Então, quando eu estiver analisando uma frase, uma oração, eu devo identificar o substantivo e perceber quais são os termos que estão acompanhando ele, que está próximo dele. Mas qual o objetivo desses termos que vão estar próximos ao substantivo? Procurando caracterizá-lo, determiná-lo ou individualizá-lo. Então, esses termos que estão próximos do substantivo, que são os adjuntos adnominais, eles vão estar atribuindo uma característica ou determinando se aquele substantivo tem que estar no masculino, se aquele substantivo tem que estar no feminino, se aquele substantivo tem que estar no plural ou no singular, ou individualizando, apresentando alguma particularidade específica daquela palavra, daquele substantivo. O adjunto adnominal pode ser expresso por artigos, numerais, adjetivos, pronomes e locuções. Então, essas são as classes gramaticais que, dentro da função sintática, que o estudo que nós estamos fazendo é de função sintática e não da palavra, podem desempenhar a função de adjunto adnominal. Então, eu posso ter um pronome que vai ter, dentro daquela frase, a função de adjunto adnominal. Por quê? Porque vai estar acompanhando o substantivo e vai estar atribuindo alguma característica ou determinando algo sobre o substantivo. Posso ter um artigo, posso ter um numeral, posso ter um adjetivo, também alguma locução. Se tiver a função de determinar, individualizar e estiver próximo ao substantivo, ali é um adjunto adnominal. Vamos ao exemplo. Uma agonia forte atacou o paciente. O que atacou o paciente? Uma agonia forte. Então aqui eu tenho o sujeito. Núcleo do sujeito, agonia, porque foi ela, exatamente ela que atacou o paciente que está doente. Então, agonia é o substantivo. Agonia não é verbo, agonia não é advérbio, agonia é substantivo. Quais são os termos que estão acompanhando o substantivo? Uma e forte. Uma é artigo, que está caracterizando, não, individualizando, não, determinando uma, feminino, agonia. Então aqui determina. E forte está caracterizando, dando a característica para a agonia. Que tipo de agonia foi? Agonia forte. Então aqui eu tenho forte, que é um adjetivo, executando a função de adjunto adnominal. Aqui eu tenho uma, que é artigo, executando a função de adjunto adnominal. Por que essa função? Porque está acompanhando o substantivo e está atribuindo, no primeiro, uma,
que é o artigo, está determinando o gênero e que deve estar no singular também, porque ela está no singular. E no segundo momento, forte, que é o meu adjetivo, está atribuindo uma característica ao meu substantivo. Por isso, eles são adjuntos adnominais. Adjunto adverbial. Ó, tem o adjunto adnominal e tem o adjunto adverbial. Vamos ver a diferença, tá bom? Apesar de poder se referir ao verbo, o adjunto adverbial não é complemento verbal. Por que não? Porque complemento verbal é objeto direto e objeto indireto. Aqui é uma outra análise, tá bom? Então você já sabe que o adjunto, ele vai junto, já que o adjunto adnominal vai junto ao substantivo, o adjunto adverbial vai junto ao verbo, certo? Provavelmente sempre vai estar relacionado a um verbo, executando algumas funções. Ele é um termo acessório, ou seja, não é o principal da oração, que acrescenta determinada circunstância ao que se refere. Então, ele vai atribuir alguma circunstância ao verbo ou ação que ele está relacionado. Ele pode ser representado por um advérbio, é o que geralmente acontece, por isso o nome adverbial, porque geralmente executa a função de um advérbio. Então, se você lembra do assunto advérbio, você vai ter uma facilidade em identificar o assunto adverbial. Pode ser também por uma locução, quer dizer, uma ou mais palavras com a função de advérbio, ou seja, uma expressão adverbial, que vai estar indicando uma circunstância da ação verbal. Por exemplo, ó, aonde você vai? Vai é o meu verbo. E aqui eu estou especificando um lugar, certo? Estou caracterizando, buscando acrescentar uma circunstância de lugar. Então eu utilizo o advérbio aqui, nesse caso, fazendo a função de um adjunto adverbial. Aonde você vai? Retirou a terra com a pá. Aqui eu atribuo um instrumento, certo? A relação com o verbo retirar. Então aqui é um adjunto adverbial formado por uma locução. Agora ele está feliz. Agora aqui expressa uma circunstância de tempo. É uma expressão adverbial que indica tempo. Então, o adjunto adverbial vai ter a função de advérbio, sempre relacionado a algum verbo da oração. Pode ser somente uma palavra? Pode. Pode ser mais de uma palavra? Pode. Nesse caso, é uma locução. Então, hoje, somente esses dois termos, hein? Somente dois termos em estudo. Falta agora posto, vocativo, tá bom? Falta pouquinha coisa dessa aula. Atividade para casa, página 37. Página 37, aguardo a atividade de vocês, tá bom? Façam as atividades para que vocês possam até recuperar a nota na prova, né? E também dar uma melhorada no processual, né? Tem gente que está com o processual bem baixinho, manda uma atividade por semana, uma semana manda de português, na outra manda de literatura, na outra faz uma redação, e por aí vai. Quando sair a nota, vai ser o primeiro a reclamar, tá bom? Amanhã temos literatura. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.